Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Apocalipse. Hoje estamos no capítulo 5. Se este link chegou até você, que bênção que isso tenha ocorrido na sua vida. Uma pessoa lhe quer muito bem a ponto de lhe encaminhar esses estudos. Se você de alguma forma acessou isso, louva a Deus também por sua vida. Agora eu te encorajo, se eventualmente você ainda não acompanhou o capítulo 1, 2, 3 e 4, que interrompa este vídeo imediatamente, procure nos arquivos aí e encontre a revisão do Apocalipse capítulo 1 e venha acompanhando gradativamente. Ao longo do estudo de Apocalipse existe uma jornada extraordinária e nós a faremos juntos. O capítulo 5 de Apocalipse elucida a visão de um livro. Este livro estava selado. E este livro selado ele tinha algumas prerrogativas. Quando você vai para a realidade de um livro selado dentro do contexto bíblico, nós compreendemos que um livro com selo é um livro que não foi aberto à compreensão ainda. Mas como não poderia ser diferente, após as boas-vindas, nós imediatamente abrimos a Sagrada Escritura. Minha Bíblia está aqui, eu encorajo você para que abra sua Bíblia. E se em algum momento nós falarmos algo que está fora da compreensão bíblica, é tua responsabilidade avisar para todo mundo que este vídeo é uma fraude. Porque, sinceramente, se não for fundamentado nas Escrituras, quando se fala do enredo bíblico, então nós estamos falando de uma contrafação. Tendo isso em vista, a Bíblia está aberta, você está pronto, agora vamos nos consagrar em oração. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos falar abertamente do seu amor. Nos consagramos neste momento e lhe pedimos encarecidamente que o Senhor possa abrir a nossa mente, que teu Santo Espírito possa estar sendo derramado em porções generosas em nosso viver e que a compreensão oriunda do céu possa ser uma realidade para nós. Por Jesus Cristo nos consagramos e a todos aqueles que também, neste momento, estão vivendo a experiência de estudar a Bíblia através deste vídeo. Nos consagramos a Ti por Jesus. Amém. Apocalipse 5 ele traz uma visão de João, apresenta um livro que era selado e João ele está com um sentir esquisito. Ele está chorando. E aí surge uma pergunta dentro do enredo de Apocalipse 5. Por que João estava chorando? Vamos responder esta pergunta. João, ele aguardava o reino de Deus. Ele vivia com essa expectativa, ele vivia com esta compreensão. Mas para as pessoas que ele pregava, estas pessoas não pareciam estarem preparados para receber o retorno de Jesus, do seu mestre. Então você imagine a angústia dele uma vez que se pregava sobre algo que ele tinha plena certeza e as pessoas simplesmente ignoravam. Em algum nível, é uma questão que hoje nos tira a paz também, porque temos acompanhado, biblicamente falando, que vivemos sem um tempo sem precedentes na história. Talvez você possa contra-argumentar dizendo o seguinte: não, mas as pessoas sempre pregaram sobre a volta de Jesus. As pessoas sempre creram na volta de Jesus. Desde o tempo de Abraão, Isaac, Jacó já estavam com esta realidade. É verdade, as pessoas criam. Mas após os patriarcas, nós temos o advento das igrejas. Nós pegamos a relação a partir de Atos capítulo 2, onde ali está sendo construída a realidade de igreja como hoje conhecemos. Mas agora me permita considerar um ponto. Além de tudo aquilo que a Bíblia fala, né? Nos últimos tempos haverá guerra, rumor de guerra, o amor se esfriaria, haveria muita contenda entre pais e filhos, e nora e sogra e assim por diante. Isso é uma realidade hoje mais do que nunca, outrora registrado. Mas cito um exemplo. Covid-19. A Covid-19 ela foi pandêmica, ou seja, envolveu o mundo todo.
Você sabe qual foi o último episódio envolvendo o mundo inteiro antes da Covid-19? O dilúvio. Então, definitivamente, estamos vivendo os tempos em que Apocalipse relata como sendo os últimos instantes da história da humanidade nessa terra. Não quero alardeá-lo, mas é minha missão, é meu dever dizer a você de que temos pouco tempo. É a sua prerrogativa acreditar ou não, mas eu me outorgo ao dever de proclamar esta verdade a você. E João, ele chorava por esse cenário. O que me alegra demasiado na realidade bíblica é que os profetas de Deus, eles não tinham receio em demonstrar os sentimentos. Quando você vai para a realidade de Daniel 7, 15, 8, 27, 10, 2, eu encorajo você no teu tempo, pausa esse vídeo, vai ler essas passagens. Você vai perceber ali que Daniel, ele chegou a adoecer. E ele diz o seguinte: na ausência de compreensão da visão que me era entregue, eu fiquei mal por muitos dias. Eu me senti deprimido, eu me senti aborrecido. Esta é uma notícia extraordinária quando nós compreendemos que os profetas de Deus não temem mostrar sentimentos. Eu e você também não deveríamos. E você nota que Daniel, na falta de compreensão da visão que lhe era entregue, ele se aborreceu. João, ele vivencia esta situação. Ele olha, recebe a visão, compreende parcialmente o que essa visão representa e ele chora. Ele fica aborrecido, ele se entristece. E isso é convertido em lágrimas que escorrem por sua face. E a pergunta inicial prevalece: por que é que João chorava? Muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, argumentam que não entendem a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia, sabe? Mas eu não entendo o que a Bíblia diz. Qual é o problema, amigos? Queremos ler a Bíblia com a mesma pressa que a gente quer ver um recado de WhatsApp. Não, eu escutei que eu preciso ter um momento de fidelidade com Deus. Então eu vou lá, abro a Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, vou embora. Essa passagem que eu acabo de citar, ela nem quer dizer literalmente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tradução literal do hebraico, aramaico e grego, que ao longo do processo se perde um pouquinho, ela diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Você nota o hiato gigantesco que tem entre uma informação que diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em detrimento àquela que diz o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta? Então, quando nós vamos ler a Bíblia, amigos, nós não podemos fazer isso de forma apressada. Você note que alguns dos capítulos que estudamos chegam a dar 40, 50 minutos, uma hora, outros 28, 30 minutos, porque aparentemente hoje mesmo, estando compartilhar algo que tem a ver com o fim de tudo, e tem a ver, em contrapartida, com o princípio de tudo, que é justamente a promessa de que estaremos em um céu. Ainda assim, aparentemente, precisamos ser mais urgentes e rápidos na informação, porque as pessoas demonstram desinteresse muito rapidamente. E aí dizem: eu não entendo a Bíblia. Quando nós fazemos uma formação acadêmica, na faculdade é muito comum nós usarmos os termos, né? Quantas cadeiras te faltam? Você sabe que um dado interessante lá dos judeus de antigamente, quando eles iriam falar algo que tinha relevância, que tinha importância, eles se sentavam. Não tinha esse negócio de, viu, deixa eu falar com você rapidinho aí para a gente conversar a respeito de uma questão. Não tinha isso. Eu preciso conversar com você. É sério? Se senta. Então, tudo aquilo que tem peso, que tem relevância, automaticamente nós somos convidados a sentar. Ou seja, desprender de tempo para compreender aquilo. Com a Bíblia não é diferente. Note o que diz Daniel 7, 9 a 11. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente.
Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E aí o que diz a passagem? Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então começou um juízo ali. Nós vamos entender lá em Apocalipse 12, 13, 17 que existem 3 juízos, 3 fases do juízo propriamente dito. Mas quando Daniel traz a informação de que algo muito sério vai acontecer, por exemplo, um juízo onde se abrem os livros, nós vamos compreender ali na frente quais são esses livros, né? Dentre esses, o livro da vida, o mais emblemático. Oramos ao Senhor para que jamais tire o nosso nome do livro da vida. Então abrem-se os livros e começa um processo de julgamento. Mas eles fazem de que forma? Assentados. Então nós precisamos compreender que para o estudo da Bíblia ser uma bênção em nossa existência, precisamos demandar de tempo. Para que o processo de juízo ocorre então o selamento. Quem receberá o selo de Deus? E o que é o selo de Deus? Vou te dar um spoilerzinho aqui, tá? O selo de Deus já existe. O selo de Satanás ainda não existe, porque o selo de Satanás ele só passa a existir a partir do momento que se gera obrigatoriedade de obediência. Compreendeu? Então, como por enquanto você não é obrigado a obedecer à ordem de Satanás, automaticamente o selo de Satanás ainda não existe. O de Deus já existe. Olha o que diz Ezequiel 9, versículo 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Logo surge uma pergunta: quem recebe o selo de Deus? Aqueles que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações. Você suspira diante de tanta indignação que você sente ao ver o mundo como está, ao ver tanta injustiça, ao ver corrupção em todos os segmentos da sociedade, ao ver governos cuja preocupação é encher somente os próprios alforjes em detrimento a uma sociedade que muitas vezes está sucateada em processo de saúde, educação, alimento e assim por diante. E você suspira de indignado diante não somente deste cenário, mas tantos outros que se apresentam. Se você tem essa realidade, então a marca é um sinal. E por que na testa, senhoras e senhores? A testa significa discernimento. O meu córtex frontal, a minha capacidade cognitiva. Deus não vai selar ninguém contra a vontade. Isso iria contra a própria natureza de Deus. A natureza de Deus te outorgou com uma coisa que nem ele pode interferir. Sabe o que? O livre-arbítrio. Logo, eu e você precisamos receber as informações para, no final das contas, decidir o que nós queremos para nós. Porque, no final de tudo, tudo é uma questão de adoração. E é você que escolhe quem você quer adorar e assim por diante. Enfim, note que a informação, ela traz um julgamento, se senta e traz um sinal, um selo. Aquele livro destacado em Apocalipse 5, me permita ler um pedaço para você, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 4. E eu quem? João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. 7 selos. Mas que livro é aquele? Será que é um livro do Antigo Testamento, o livro de Daniel, o livro do juízo, o livro do destino? Seria uma cena de juízo e assim por diante?
Nós somos convidados a compreender que muitas vezes, dentro do cenário bíblico, existe uma questão de contexto e interpretação. Para contextualizar essa narrativa, olha que interessante esse cenário. Woody Allen, um cineasta famosíssimo, conhecido por grandes produções hollywoodianas, ele se meteu numa confusão e foi divulgado aos quatro ventos que o homem era relaxado. Por quê? Porque ele disse o seguinte: tomar banho todo dia é snob. Took a shower every day is snob. Mas qual foi a expressão que o nosso querido Woody Allen estava usando, que seria muito comum dentro da realidade que ele estava inserido, mas como ele estava em viagem internacional, a tradução, a compreensão que bugou ali. O que ele disse? Took a shower every day is snob. Só que ao invés de ele usar o shower, ele usou bath. Took a bath every day. Alguma coisa similar assim. O meu inglês é memorável. Mas ao invés de ele usar o shower, ele usou o bath. Ou assim quem recebeu a resposta dele interpretou e saiu divulgando de que Woody Allen era um cara que não era adepto a tomar banho. Mas o que ele queria dizer é o seguinte, que se você for tomar banho de banheira todo dia, você é um snob. E a pessoa que recebeu a informação, tomar banho todo dia é snob. Se nós formos aplicar para a realidade bíblica, é aquele enredo, né, que eu falava antes. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Então existem essas questões dos chamados problemas de tradução. Olha que interessante. O selo. Vamos compreender qual é a importância do selo. Segundo o historiador Heródoto, ele que foi considerado como o pai da história, era possível reconhecer um nobre da Babilônia por ser alguém que carregava um cajado feito à mão e também um selo. Então, de longe se via se o camarada tinha um cajado personalizado feito à mão e tinha um selo, logo se concluía de que era um nobre da Babilônia. Nós temos a importância do selo, que é o mérito dessa questão, porque note que toda a visão de João, ela traz um livro que era selado, tinha 7 selos. Logo, era livro assim que era muito importante. E para a gente compreender por que o livro de João, no capítulo 5, tem tanta importância, nós precisamos compreender o peso de um selo. Nós temos um relato aqui em Gênesis 38, 15 a 18. Eu não vou cair no mérito do enredo da história, não é o momento para isso. Mas nós temos Judá, que ele teve um caso com a sua nora. É uma das coisas fabulosas que a Bíblia nos proporciona, que ela não esconde o erro das pessoas. Ela não esconde o momento de fraqueza, ela não esconde o pecado, mesmo daqueles considerados os memoráveis das Sagradas Escrituras. E nessa história aqui, a nora, ela não tinha mais ninguém por ela. E ela ficou com receio de que a vida dela ia acabar. Judá, que nesse exemplo é o ex-sogro dessa abençoada, ele está vindo e ele olha uma mulher assim e ele pensa que é uma prostituta. Por quê? Porque ela estava com o rosto coberto. E ele diz para ela, ó, vem, vamos negociar aí. Mas não sabia que era a nora. E ela disse o seguinte, o que você vai dar para mim em troca de estar na minha companhia? Ele disse, eu te envio um cabrito do rebanho. E ela disse, tá bom, mas eu quero que você me dê algo de penhor, quero que você penhore alguma coisa para eu ter a garantia de que o cabrito vai vir. Então ele disse, que penhor que você quer? E ela disse, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Por quê? Porque ninguém deixava um selo para trás. E o cordão, para um judeu, era algo absurdamente relevante. Usava-se na parte de baixo, digamos assim, da sua indumentária, um cordão nas 4 extremidades, né? 4 pontas, enfim. E o cajado. O selo. Quando ele entrega o selo, enfim, a história registra de que
Ele coabitou com ela, depois ela teve um filho, e é uma história impressionante. Gênesis 38, a partir do versículo 15, eu encorajo você para que leia tudo. Mas o objetivo de sintetizar é o valor do selo aqui. Então o selo era realmente algo muito importante. Tendo isso em vista, no mundo antigo, os livros eram escritos por dentro e por fora. A parte de dentro, ela autenticava a parte de fora. Consegue entender? Então, estava escrito por fora, mas a parte de dentro vinha corroborar, vinha autenticar. Não, isso aqui é um documento legítimo. E quanto mais selos, maior era a importância. E aí, Apocalipse 5 fala que João está chateado, choroso, porque ele vê que ninguém é apto de abrir os selos do livro. E aí, a perguntinha que nos norteou até aqui nesse estudo: por que João chorava? Vamos literalmente ler essas passagens. Mateus 5. Abra aí na sua Bíblia. Lembra que a gente não deve ler a Bíblia como a gente lê um recado de WhatsApp. Sem urgência, sem pressa, apenas aprendendo. Mateus 5, versículo 5. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e depois vem Coríntios. Então, já estou no Coríntios aqui, Romanos. Romanos 8, versículo 16. E assim diz, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o vosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Em primeira instância, nós temos a bem-aventurança daqueles que são mansos. Romanos, por sua vez, na carta de Paulo aos Romanos, ele já vem dizendo que, se eventualmente nós testificamos os filhos de Deus, logo, se somos filhos como também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E aí Mateus 25, versículo 34, lança uma luz interessante. 25, 34. Note que diz ali: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que essas três informações se correlacionam? Até aquele primeiro momento em que João olhava para aquele cenário, ele conclui que não havia mansos o suficiente para herdar a terra, não havia herdeiros o suficiente correlacionados para que fossem dignos de herdar a terra, e todos estavam fadados a não acessar aquilo. O motivo pelo qual João chorava se dava especificamente porque ninguém foi achado digno. E aí nós voltamos para Apocalipse 5. Volte na sua Bíblia aí, 5, versículo 5. E diz o quê? Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então alguém entra em cena e diz para um dos 24 anciãos, diz para João: olha, não se apavore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Se você abrir Ruth no capítulo 4, a partir do versículo 18 até o 22, tem ali uma ordem cronológica. Então nós vamos ver a história de Boaz, a história de Noemi, a história de Ruth, como eles se encontraram. Aliás, a leitura do livro de Ruth é uma leitura linda, gostosa. Você dá gargalhadas. Um episódio maravilhoso, por exemplo, Ruth sendo aconselhada pela sua sogra Noemi,
Ela diz o seguinte, ó, se tu vai lá encontrar o Boaz, ele é o teu partido, digamos assim, é um partidão para ti, vai tomar um banho, te ajeita aí. Aí você imagina a cena, né? Vai tomar um banho. E até isso a Bíblia traz. O livro de Ruth é um livro muito bonito. Para quem é romântico, é um livro realmente lindo. E o livro de Ruth ele termina com a ordem cronológica, por assim dizer, dentro de uma hierarquia de estrutura familiar. E fulano nasceu de Beltrano e Beltrano ciclano e assim por diante, até que chegará no momento em que se fala que nasceu Jesus. Então o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, seus 7 selos, é ninguém menos, senhoras e senhores, do que Jesus Cristo. Olha o que o profeta Isaías nos diz. Isaías 29:11. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não posso porque está selado. Quando na Bíblia, principalmente nos livros proféticos, usa essa expressão em que um livro está selado, o livro selado significa que ele não está aberto à compreensão. Por que que hoje, quando nós lemos o Apocalipse, nós entendemos? Por que que hoje, quando nós lemos Daniel, nós compreendemos? Por que que quando essa visão foi dada a Daniel, ele mesmo não entendeu? Fecha as palavras desse livro e sela que no devido tempo será aberto e as pessoas compreenderão. Ou seja, sela, porque não é para você entender o que está aí. No devido tempo as pessoas irão entender, mas este não é o tempo chegado ainda. E a mesma questão se aplica a Apocalipse. Por que que por tanto tempo as pessoas não compreendiam o que estava no livro de Apocalipse e hoje nós conseguimos corroborar com o cenário histórico e compreendermos literalmente o que Apocalipse nos revela? Isso é extraordinário, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado e dá ao que sabe ler, ó, lê isso aqui. Eu não posso ler, porque está selado. Ou seja, não adianta eu ler, eu não consigo entender. Um livro selado significava um livro não aberto à compreensão. Hoje, no entanto, caros amigos, é com grande alegria que eu afirmo a vocês de que os selos foram rompidos. E aonde está? Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Está lá na sentença de Apocalipse 5, versículo 5. E aí, seguindo no versículo 6, diz o quê? Então viu o cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amigos, não fique espantado se os termos lhe parecerem difíceis de compreensão. Vou lhe dando pequenos spoilers aqui, porque ao longo do estudo nós vamos compreender tudo isso. Cercado pelos 4 seres viventes. Quem são esses 4 seres viventes? Nós vamos descobrir ali na frente que esses 4 seres viventes são ninguém menos do que os anjos querubins cobridores da glória de Deus. E aí nós temos a revelação, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono, e ao recebê-lo os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Mas o que são esses 7 selos? Vamos aprender. Logo depois dos 7 selos, nós temos as 7 trombetas, as 7 igrejas, as 7 pragas. Você vai perceber que as 7 taças, nós temos, dentro da realidade de Apocalipse, número 7, muito proeminente. E vamos compreender isso tudo sem sombra de dúvidas. Então, Apocalipse 5, no versículo 6, fala: Eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé.
Quem é o único que é um cordeiro que parecia estar morto? João Batista, quando viu Jesus, disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pareceu estar morto. Por quê? Porque de fato morreu na cruz. E agora ele está em pé, ou seja, venceu a morte. Nós estamos falando da fase final da história. Extraordinário. E aí nós temos Apocalipse 5, versículo 10, dizendo o seguinte: Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Note que a visão que João tem do Apocalipse 5 já está lançando luz sobre uma série de outras informações, e dentre estas está nos fazendo compreender qual é a parte do ser humano que se mantém fiel até a morte. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Eu e você temos um convite para reinarmos com o Senhor. E nós vamos compreender isso de forma magistral lá no Apocalipse 20, quando traz o relato do milênio. E nós vamos compreender qual é a nossa contribuição em uma das fases, sendo 3, para o juízo da história da humanidade. O livro contém os planos de Deus para nos livrar do pecado e nos salvar da morte eterna. Esse é o livro. Os 7 selos. O que eles revelam? Os planos de Deus para nos livrar dos pecados e nos salvar da morte eterna. E por isso, amigos, somente Jesus Cristo foi digno de abrir o livro. Apocalipse 6. O Cordeiro abre os selos. Então, além do conteúdo envolvendo o cenário, escrito por dentro e por fora, cada selo representa uma questão. Me permita apenas compartilhar o primeiro. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. O que significa o cavaleiro branco? O que significa o cavaleiro amarelo? O que significa o cavaleiro vermelho? O que significa o cavaleiro negro? Nós vamos entender isso tudo. Então não perca o próximo estudo juntamente conosco. Porque no final de tudo, meu bom amigo, só temos um propósito: nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora, e todo olho verá. Foi uma grata satisfação ter vivido essa jornada com você do capítulo 5 e em breve estudaremos juntos o capítulo 6. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de termos esquadrinhado mais uma vez a Sagrada Escritura. Pedimos que abra nossa mente, prepare nosso coração, nos consagramos a Ti e que, à medida que formos compreendendo, nossa mente vá se expandindo cada vez mais para aceitar a influência do Santo Espírito em nossa vida. Por Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Até o nosso próximo estudo.